Pronto, ótimo. Já estamos ao vivo. Opa. Já estamos ao vivo. Quem for chegando aí, gente, nós já estamos com o nosso amigo Caio Lima, presidente da Juventude Socialista do PDT de Alagoas. E vão aí confirmando se tiver legal o som. Dá um joinha aí. O Marcilane Maciel, nosso pré-candidato a vereador, será vereador, um dos nossos jovens candidatos, e que será vereador em Itapera. Obrigado aí. Tá bom o som? Acho que está tudo perfeito. Ok. Se eu só ouvir aqui alguns que já estão chegando aqui, que estão mandando um alô, para a gente já mandando um alô, cara. Você consegue ver quem está mandando mensagem ou só eu aqui? Vou colocar agora. Agora eu consigo. Estou vendo aqui certo. Antônio Correia, Juliane Souza, Rafael Lima, o Marcilane, eu conversei com ele, viu? Conheci ele. Ó, José Anderson também é um dos nossos pré-candidatos. Esse daqui ficou conhecido aqui em São José da Tapera como o homem que denuncia os caras aí. E o slogan dele é o homem que não come a bolachinha, as coisas que os cabas dão aí. José Anderson de Mello, você vai conhecer também quando você estiver aqui. Sebastião Vieira, não sei se é Sebastião da Rádio, boa noite, obrigado, Antônio Corrêa, que é nosso. A gente vai, até para ficar legal aqui, tá? Se eu for mandar boa noite para todo mundo agora, aí eu tenho que ficar aqui passando. E às vezes eu estou no telefone, aí fica um pouquinho melhor. Mas nossos assistentes aqui, minha esposa vai notar o nome das pessoas e a gente aproveita um tempinho, Caio, e vai mandando alô. Opa. Mas aí você, meu convidado, eu já quero lhe agradecer demais pelo convite, por ter aceitado o nosso convite. Está mais uma vez aqui batendo um papo legal com a gente. E aí, uma turma que não conhece, que está chegando aqui, você se apresenta aí para a turma, e eu já deixo a palavra com você. A gente já vem, só vou lembrando de uns aqui. Jânio também é um dos nossos jovens pré-candidatos, Jânio Clécio, também aí, já está aqui. A gente vai mandando para outra turma. Vamos mandar alô para todo mundo, e já deixa o recado. Quem tiver pergunta, ou para mim ou para o Caio, pode comentar aí, deixar a sua pergunta, e a gente vai tirar um momentozinho para responder essas perguntas. Caio, é com você, amigo. Eu vou desligar meu microfone para ficar melhor ainda para você se apresentar e já iniciar o nosso bate-papo. Isso. Antes de me apresentar, quem for querendo mandar um alô aí nos comentários, uma pergunta, pode mandar. Eu não estou conseguindo ainda ler as mensagens, mas eu estou com um assistente de peso aqui, que é o nosso pré-candidato a vereador e futuro vereador de Maceió, da Juventude, do PDT, que é o Tiago Toledo. Está aqui me assistenciando, mas daqui a pouco eu estou começando a ler os comentários. Enfim, me chamo Caio Lima, né? O pessoal que não me conhece, para o seu bom e grande público, professor Márcio, é sempre um prazer conversar com o senhor. Eu sou estudante de Direito, aqui de Maceió, da UFAL, tenho 23 anos e hoje presido a Juventude Socialista do PDT, que para mim, e além de ser servidor público do Estado, mas para mim esse é o maior orgulho, o maior motivo de orgulho pessoal é hoje poder representar a Juventude Socialista do PDT. E digo isso com muita sinceridade, porque a gente está vivendo num país, professor Márcio, em que a gente tem uma crise geracional. Os valores que representavam a juventude lá nos anos 80, lá nos anos 90, era aquela insurgência democrática, aquela vontade de fazer o país ser democracia novamente. Então, aquelas gerações tinham um motivo para estar na luta, um motivo muito claro, que era qual? Derrubar aquele sistema, estou falando da ditadura militar, aquele sistema autoritário que reprimia as liberdades individuais. Então, o jovem naquela época tinha aquele anseio revolucionário no seguinte sentido: nós precisamos ter uma democracia. E a democracia chegou. Entretanto, a política, do modo que a gente sempre lutou lá na ditadura, essa política, ela precedia de um exercício cidadão muito ativo. Infelizmente, não foi isso que aconteceu no Brasil. Ou seja, a democracia que deveria ser do povo foi apoderada aos poucos por pequenos grupos
elites e representações políticas que utilizavam do Estado, do nosso querido Estado Democrático de Direito, para questões patrimonialistas, pessoais e de seus pares. Era isso que veio acontecendo nesse todo o processo. Tudo isso que eu estou falando, a gente consegue ver no Brasil de modo geral, mas consegue ver aqui em Maceió, consegue ver aí em Itapera, isso muito presentemente. Grupos políticos que se sentam em cima do poder e que perpetuam aquela lógica de sugar do Estado em troca de migalhas para o povo, que, por ser muito sofrido, acredita que aquilo é uma benfeitoria, que na verdade não é. Estão sendo tirados direitos ali, em troca de migalhas, e que, a partir daí, não dá nenhuma sinalização de que o povo pode sim ser o tutor do seu direito e exigi-lo. Então, isso acontece e vem acontecendo muito presentemente, muito nos dias atuais, e é por isso, como eu vinha dizendo lá atrás, que eu tenho um grande orgulho de estar hoje representando, junto com os meus grandes companheiros e companheiras, com uma base de militância aí maravilhosa, que eu tenho muito orgulho de dialogar com essas pessoas, e que muito em breve nós faremos isso em Itapera também, presencialmente, olhando nos olhos das pessoas, e que foi essa também a vontade que me fez fazer parte da política, porque veja, professor Márcio, assim como o senhor, que vem travando essa disputa com muita coragem, a gente sabe que não é fácil lutar contra certos grupos políticos que se perpetuam do poder, e o senhor está fazendo isso com uma coragem assim imensa. Eu ainda não tive a oportunidade de conversar com o senhor pessoalmente, mas venho acompanhando, desde aquela nossa primeira conversa, a sua trajetória. E hoje eu me sinto muito mais confortável, assim, muito mais confiante e sem medo de errar e dizer que Itapera precisa do senhor como prefeito. Eu venho acompanhando isso e falo com muita sinceridade. Eu não faço da política algo que seja para apoderamento pessoal. O senhor sabe, a gente nunca teve uma relação de nenhum alinhamento, digamos assim, pré-acordado. Nós nos conhecemos nessa luta, nós nos conhecemos nesse sentimento de mudança, e hoje eu posso dizer, sem o senhor me pedir, que eu tenho a plena confiança que Itapera precisa disso para romper com essa lógica que eu vinha falando que se apoderou do Brasil. Portanto, professor Márcio, eu espero muito que a gente consiga sair exitoso, tanto aqui em Maceió, quanto em Itapera, quanto em Alagoas, de modo geral, e que essa nossa corrente, essa nossa vontade de uma nova realidade, de uma mudança muito, muito ficta, assim, muito sólida, que vem acontecendo nos próximos tempos. Esse é o meu motivo de estar na luta, e eu acredito que o jovem itaperense precisa acordar também. Essas relações políticas, elas devem existir, o motivo de existir é para que a nossa vida, como povo geral, seja solucionada pelas melhores práticas. Não que o Estado, que é sustentado pelo nosso suor, seja o quintal, ou seja, propriedade privada de certos grupos. Então, de antemão, professor Márcio, a conversa vai se alongar aí, eu quero lhe parabenizar por essa eleição que o senhor já é vitorioso, espero que eleitoralmente, mas já é vitorioso politicamente por estar colocando essa agenda em discussão, por estar fazendo o povo de Itapera sonhar, por estar fazendo o povo de Itapera ter uma esperança de que enfim, a gente consiga se desamarrar desses cabrechos do coronelismo, desses cabrechos de famílias hereditárias que se cercam do poder e que se perpetuam nele. Então, essa é a minha mensagem inicial, de muita esperança, muita fé no povo taperense, e que Deus possa iluminar a cabeça dessas pessoas para que, enfim, a gente consiga vislumbrar aquela belíssima luz no fim do túnel. Obrigado, Caio, pela confiança, por estar acreditando. Obrigado a todo o PDT. Eu quero agradecer aqui você que é do PDT Jovem, mas a toda a direção do PDT Alagoas, que quando da minha procura, que era um sonho meu, vinha ao PDT, e quando da minha procura ao presidente Ronaldo, a quem eu já mando um abraço aqui, que você leve esse abraço meu para ele aí, de que ele colocou o partido à nossa disposição para o debate político aqui e tem dado todo esse apoio para que a gente possa fazer a discussão política. Você colocou uma situação, eu até achei que a gente já se conhecia pessoalmente, mas os nossos contatos foram só virtuais aqui, é verdade. Mas, assim, São José da Tapera é essa realidade.
são 30 anos de uma administração em que foi a mãe, aí era o filho que comandava, que na verdade era quem mandava, era quem decidia tudo. Depois foi o filho de criação, que não é de sangue, mas é de consideração. E com as mesmas práticas de não dar oportunidade à juventude, de não deixar as pessoas pensarem, de não haver discussão política, de não ir para discutir com o jovem, principalmente, o que é que ele sonha de perspectiva para melhorar a sua vida, já que essa é a função do Estado, e depois ele novamente, e agora retorna o filho de criação. Então, nós temos hoje, do dia 1º de janeiro de 97 até hoje, Tapera só teve 2 prefeitos. Né? De 1º de janeiro de 97, nós estamos falando, e isso tem deixado um rastro de desgraça para o povo de Tapera muito grande. Cara. Você imaginar quais são os pontos que você diz assim, mas não está ruim tudo, não, aqui está ruim tudo mesmo. Se você pegar por setor e disser assim, o que foi que melhorou aqui, aí você só a vida financeira dessa turma que está aí no comando há 30 anos, somente. O restante, até muitas pessoas que ainda que deram apoio, que votaram nessa turma, ele tratou de abandonar, porque tem pessoas boas do outro lado também, mas que ele fica as pessoas com a migalha, ele não quer que ninguém pense, eles não querem. O jovem, a discussão política aqui não é interessante para eles, porque o discurso dessa turma, quando eles chegam na casa da turma jovem, não é ou de qualquer um outro cidadão, não é perguntar o que é possível fazer naquela comunidade para melhorar aquela comunidade, pensando no bem coletivo, trazer o jovem para a discussão, porque eu penso que ninguém melhor do que o jovem para dizer o que é que ele precisa, o que é que pode ser feito para melhorar a vida dele, que falta de tudo. Oportunidades não tem nenhuma. A discussão aqui, sabe o que é que eles fazem? A pergunta é, o que é que vocês querem para votar? A pergunta é essa. Porque eles estão com a máquina do dinheiro, e a pergunta que deveria ser a discussão, que eu acho que é esse o trabalho que nós iniciamos agora com o PDT, e vamos continuar firme nessa luta, de discutir política aqui. Nós não vamos, o PDT de São José da Tapera não foi formado para vir com eleição somente, não. Mas a gente tem aqui, inclusive, o orgulho de ter criado uma sede do PDT aqui. Depois de vocês aí, Maceió, São José da Tapera tem uma sede, que é inclusive o lugar de nós fazermos os debates. Nós chamamos essa juventude para discutir política, né? Ouvimos as ideias, colocamos aquilo que a gente pensa para a juventude de Tapera. Essa turma não pensa isso, ela não quer que a turma acorde, não. Porque se a turma acordar, eles não vão governar Tapera mais. E estão acordando. Isso é o que me deixa feliz. É que nós temos hoje, para você ter uma ideia, uma turma de jovens que pensam diferente e que, inclusive, aceitaram de diretamente participar diretamente da política, já se filiando e já muitos deles candidatos vão disputar a eleição, e eu tenho certeza que a gente vai ter uma Câmara jovem. Até porque, cara, não importa, eu penso que não basta ser jovem, tem que ser jovem, pensar crítico, estar do lado certo, querer a política nova e fazer diferente. Estar do lado de quem que realmente acredita e pensa no progresso. Não basta ser jovem, tem que acreditar e estar do lado certo. Porque até nós temos na Câmara de Vereadores um camarada que se diz jovem, mas não representa a juventude, não tem os ideais da juventude. Ele não pode ser um jovem que é candidato porque o pai não pôde, porque a ficha é suja, ou por um ou outro, ou aquela coisa. Tem que ser um jovem que ingressa na política pensando no bem-estar, sem fazer de política carreira política, né? Em que o pai não pode, aí põe o filho. A mesma coisa que às vezes acontece com as mulheres, que nós também temos feito aqui, Caio. Um trabalho de trazer a mulher para a política, mostrar a importância que tem a mulher na política, e não é por a mulher que não pode ser candidata, o marido não pode ser candidato, colocou a mulher. Não, aqui são mulheres guerreiras que pensam na política. Nós temos um exemplo, claro, aqui de uma turma de mulheres também que serão candidatas a vereadoras pelo PDT e que serão vereadoras e que realmente vão representar as mulheres na Câmara. E eu sei que não é bem o assunto das mulheres, mas Tapera, incrivelmente, nós temos uma Câmara com 13 vereadores
e nós não temos uma mulher vereadora na Câmara de 13, ela é essencialmente masculina. O que também a gente está justamente mostrando a importância desse debate, e nós vamos ter mulheres e jovens que pensam a política como nós pensamos. Caio, volta para você. Se você deixar o microfone comigo, eu falo, você fica me assistindo, porque eu já falo muito, mas pode colocar aí, eu passo mais uma vez a palavra para você, amigo. É sempre assim, professor Márcio. O senhor fala muito e fala muito bem, porque tem muito a falar, né? Tem muito a falar e está ansiando falar para esse povo de Itapera aquilo que eles precisam ouvir. Então, eu vi alguém comentando ali, acorda, Tapera, e assim, o povo tem tudo para acordar. Mas eu não gosto de culpar o povo, não, porque geralmente o povo é presa, né? É vítima dessas acordadas políticas e o povo já é muito sofrido e tende a acreditar naquela questão imediata, porque sabe que a fome está batendo em sua porta. Então, na verdade, nós da representação política que sabemos que as coisas não são assim e que o povo não é mendigo para ficar citando esmola, mas sim cidadãos que devem exigir e ter os seus direitos contemplados pelo poder do Estado, e que isso é primordial em qualquer relação em qualquer relação republicana, institucional. O senhor falou do abraço ao Ronaldo. Eu falei essa semana com o Ronaldo, mencionei o senhor, falei para o nosso jornalista Antônio que essa conversa aconteceu e que a gente está muito sensível a essa questão de Itapera. Realmente, nós professor Márcio, Ronaldo tem muito carinho pela sua candidatura, ele me falou isso, tem muito carinho pela sua candidatura, torce muito para que o senhor seja exitoso aí, e que a gente sabe, o partido, ele precisa cada vez mais se fortalecer, né? A gente não pode ser presa de acordatas locais que coloquem nossos quadros de um partido, quadros que estão travando a luta e representando nossas bandeiras, que sejam presas de acordatas locais que representam outros interesses que não o interesse do estatuto, da história, do legado que tem o PDT. Isso eu queria deixar bem pontuado, porque é um compromisso meu, é um compromisso do Ronaldo, é um compromisso da juventude socialista do PDT, é um compromisso do Movimento Cultural da Darcy Ribeiro, que o partido tem identidade e resgate o grande legado de Leonel Brizola, que, em suma, você colocar as pessoas sempre como primeiro e o objetivo final de qualquer ato da administração pública, qualquer ato de homens e mulheres com espírito público. Isso eu queria deixar bem claro. Era uma das coisas que eu mais gostaria de falar nessa live, é que o PDT tem tem os seus erros, tem algumas questões que são muito delicadas e que a gente fica, às vezes, triste por certas situações, mas que, na verdade, nós que estamos construindo essa militância, queremos sim, temos compromisso com resgatar esse grande legado que o PDT e a história que o PDT tem. Esse é que eu queria deixar bem pontuado. Mas o senhor fala também outra coisa muito importante que eu gostaria de comentar, que é essa coisa da nova política, né? Que é o seguinte, e o senhor vem como um homem novo para a prefeitura, mas isso não quer dizer estagiário. O senhor é um homem experimentado e com novas ideias para Tapera. Para além de novas ideias, o senhor é um homem que tem exemplo. A gente gosta muito de falar que a gente aqui na nossa base, na juventude, a gente se baseia por 3 palavras, 3 elementos que caracterizam o nosso modo de pensar a política, que é ideia, exemplo e militância. Ideia quer dizer isso para a juventude ou para qualquer homem e mulher público que queiram representar o povo nas suas atribuições. Ideia é justamente isso, é você ter conteúdo, é você saber dos problemas da cidade, é você pensar alternativas, todas elas embasadas no orçamento público, todas elas com muita responsabilidade fiscal, porque quando um município quebra, a primeira vítima não é o prefeito, a primeira vítima é o povo. Pois bem, então a ideia, o conteúdo, as ideias para a cidade, as reformulações, como você vai fazer a cidade avançar, se desenvolver, tudo isso muito bem pensado, com os pés no chão, com responsabilidade, e é isso que o senhor vem demonstrando. Porque as ideias que o senhor vem apresentando, e eu estou acompanhando isso de perto, são ideias que são factíveis e que Tapera precisa, muito mais do que merece, ela precisa urgentemente, porque o bom povo de Tapera está sofrendo, e não deveria ser assim. Tapera é uma cidade que tem tudo para dar certo. Outra coisa é o exemplo. E o exemplo é como a gente se porta. Qual é o nosso princípio? Nosso princípio é enriquecer por meio da política? Penso eu que não. Nosso princípio
é levar o povo, porque a política, embora seja muito demonizada, professor, ela é a arte mais nobre que tem. As pessoas que realmente têm coração público e que têm esse dever para com o seu povo, para com sua terra, elas sentem a dor da fome de um compatriota, de um conterrâneo seu. Por isso que a gente luta bastante e as pessoas acham que nós somos, por vezes, né, acham que nós somos mais um tentando entrar aí nessa coisa que é muito atrativa e tal. Não, pessoas como o senhor, como nós aqui que vemos fazendo essa militância, nós precisamos dar exemplo, é isso que o senhor vem fazendo. Exemplo porque a gente precisa que o homem público, para além de ser, pareça ser, e que seja mesmo. E o terceiro é a militância. E a militância é isso, incansavelmente a gente está conversando com o povo, incansavelmente. Seja na praça, seja em cima de um caixote de cerveja, seja onde for, e agora virtualmente, né, como os tempos pedem, porque nós também temos responsabilidade para com a vida, nós não somos irresponsáveis de deixar o povo à mercê do vírus, que a gente sabe que realmente está matando, dizimando em milhares de nossos brasileiros, familiares nossos, nossas mães, nossos avós. Pois bem, então militância é isso, é enfrentar a covardia de adversários políticos, a gente sabe como é que acontece, colocar, inclusive, a nossa vida em risco, isso é muito sério, porque a gente quer realmente que essa mudança aconteça, porque ela é real. Como dizia Platão, professor Márcio, para finalizar essa parte aqui, passar a palavra para o senhor, o Platão dizia que os filósofos, naquele tempo, que hoje representam as pessoas públicas, as pessoas que pensam a sociedade, né? Pensam a polis, que é a política. As pessoas, esses filósofos, como ele dizia, eles eram aquelas pessoas que, embora vivessem na caverna, como todos os humanos, eles conseguiam se virar para o lado de fora da caverna e ver o mundo como ele é. Então, penso que pessoas públicas, homens públicos e mulheres públicas realmente preocupados com a vida do povo são como essas pessoas que olham para a sua cidade e vê realmente aquilo, por que as pessoas não são contempladas nos seus direitos, por que as pessoas estão passando fome, por que as pessoas não têm os serviços públicos daquele modo que deveriam ter. E sabem os caminhos, e sabem como resolver isso. Então, quando a gente se depara com isso, quando a gente vê que não deveria ser assim, e que poderia ser muito melhor, a gente tem a obrigação moral de fazer aquela mudança. Por isso que eu admiro muito a coragem de pessoas como o senhor, que colocam, inclusive, a sua vida em risco, e isso é muito verdade mesmo, a vida de seus familiares, dos seus entes queridos, colocam isso à disposição do bem-estar do povo de sua cidade. Isso é muito admirável, professor. Obrigado, Caio. Só para dizer, eu gosto muito de política, na verdade, isso me deixa feliz, esse momento, a discussão política, para mim, ela é essencial, eu já disse isso, mas eu não me canso de dizer que essa questão militância mesmo, que eu faço há um tempão, e hoje a gente consegue até divulgar mais por conta das redes sociais, e isso é muito bom, que eu resolvi, depois do terceiro mandato de vereador, ir para o sindicato, defender uma categoria que eu via que não estava em boas mãos, que eram pessoas que usavam isso para trocar por favores pessoais, porque, na verdade, é o que e alguns prefeitos querem. Você disse muito bem aí, essa turma pensa assim, ela não quer o povo pensando, ela quer dar as feirinhas aqui mesmo. É isso. A política daqui ela é essencialmente assistencialista. E não é que eu sou contra que se dê assistência àqueles que precisam, não. Eu acho que o Estado tem que fazer isso. Mas não pode ser, eu sou contra o camarada ter que achar que o prefeito é que vai ter que fazer aquilo como se representasse para a sociedade, que isso vem dele, quando, na verdade, a gente sabe que, se tivesse política séria, a assistência ela era ainda melhor, sem que o prefeito tenha que dar o valezinho, mas a secretaria dando toda uma assistência, isso de forma contínua, sem ser aquela coisa de o cara ter que ir para a porta do prefeito de madrugada, esperar o cara sair, no dia que ele estiver na cidade, que não mora na cidade, para dar o valezinho do bujão de gás, não pode. E a sociedade, mais uma vez, você disse uma coisa essencial, a gente não pode culpar a sociedade ela não tem culpa, a gente precisa levar para ela a informação,
as pessoas informadas, elas começam a perceber que aquilo ali se trata não de um favor, que aquilo é uma obrigação quando ela está sendo assistida, que o cidadão que está lá na zona rural que recebeu um caminhão d'água, foi o poder público que tinha que ter colocado, não depois e muitas vezes depois dele ter se humilhado, quando chega. Isso não é um favor, não faz isso a obrigação, isso não torna a obrigação o povo ter que votar. São essas coisas. Agora, a discussão, a sociedade precisa acordar para isso. O nosso jovem hoje não é ouvido. Você pega hoje, Caio, nós temos hoje em torno de 5 mil jovens que devem estar numa faixa de 18 a 30 anos de idade aqui em São José da Tapera. 90% desses jovens não tem emprego, e os poucos que tiveram oportunidade de emprego não são mais residentes em São José da Tapera, porque assim que ele termina aqui, não tem oportunidade aqui, e ele vai aí para o Mato Grosso, ou vai para São Paulo, para o Paraná, para Goiás, para algum lugar, trabalhar, buscar uma oportunidade de emprego que aqui a nossa cidade não tem. Itapera tem um diferencial, Caio. Itapera tem o que nenhuma cidade do sertão tem hoje. O rio, que é o Canal do Sertão, a maior obra hídrica construída no sertão de Alagoas, ela está em São José da Tapera. Por que eu digo que Tapera tem o que nenhuma outra tem? Porque dos 250 quilômetros do Canal do Sertão, 50 é dentro do município de São José da Tapera. 20% dessa obra é em Tapera. Mas eu quero dizer, e aí vocês não tem como pensar. Hoje, para manter, para produzir, que é uma das coisas que gera emprego rapidamente também, para manter o homem no campo vivendo melhor, faltava água no sertão. Hoje nós temos, por conta da chuva, mas faltava água. O Canal do Sertão hoje já tem desses 50 quilômetros, em torno de 20 quilômetros já está pronto. Já tem água dentro do município de São José da Tapera, em torno de 20 quilômetros. Nós não temos um cano colocado, um projeto da prefeitura incentivando o homem a produzir. Os poucos que estão produzindo lá, as poucas famílias que estão produzindo, Caio, estão produzindo por conta própria e sequer assistência técnica tem do governo municipal, nem do governo estadual. Viu? Também não tem do governo estadual. Também não tem do governo estadual. E a gente até ficou feliz quando inicialmente o nosso Ronaldo foi para a Secretaria de Agricultura, mas rapidamente o Estado não deu todo o apoio que ele precisava, e eu acho que ele fez certo quando ele saiu, porque viu que a ideia não era essa. Mas não vamos entrar no mérito. Então, o Canal do Sertão. E eu quero fazer uma observação que o jovem precisa... eu não me canso de dizer essa história. São José da Tapera, o imposto, o ISSQN, que é o imposto que tem que entrar dos serviços produzidos pelo Canal do Sertão aqui em São José da Tapera, o prefeito Tapera vai perder em torno de 20 milhões, cara. Aí, se nós formos dividir. E eu vou lhe dizer por quê. Porque o prefeito, malandramente, para não dizer outra coisa, malandramente, espertamente, com a ideia de... Ele isentou a Odebrecht em mais ou menos 20 milhões. Eu fui um único vereador, o único de São José da Tapera, dos 13, que votei contra esse absurdo. E tem um compromisso meu ao povo de Itapera, ao jovem de Itapera. Chegamos à prefeitura, nós vamos recuperar cada centavo que foi perdido, cada centavo. Porque você é sabedor disso, que quando a obra foi planejada lá e orçada, os 5% do ISS do canal já estavam inclusos no valor da obra. E não é um prefeito, nem uma Câmara que não tem preocupação com o nosso jovem, e aí você que vai isentar uma empresa como essa. Isso é esquemas altos que a turma tem que não dá para aceitar. E você imagine parte desse recurso hoje colocado numa secretaria, que é das nossas ideias da juventude, para desenvolver políticas públicas de apoio à juventude. Esse próprio Canal do Sertão, se trabalhado, Caio, vai gerar emprego, que diretamente gera emprego no campo, não só para o jovem, mas ele vai gerar emprego na cidade. E aqui nós temos um diferencial muito grande, que é a água para produzir, e produzir com tecnologia. Eu estive o ano passado em Petrolina, vendo o canal de Petrolina, quanto eles produzem lá, de tudo que nós consumimos, porque grande parte do que você consome aí, você vai comprar
dos produtos que você vai comprar aí nos Ceasa de Arapiraca, eles vêm das irrigações da região da água do São Francisco, água do São Francisco, mas que é produzida na região de Petrolina, e nós temos como fazer essa produção aqui. Agora precisa de incentivo, precisa um governo preocupado em manter o homem, mas aqui é mais importante manter o homem dependente. A ideia de você não deixar o homem independente, porque aí ele vai pensar e eles não querem isso. Eles não querem que o jovem tenha oportunidade, não querem sequer ouvir o jovem. Né? Não, isso não faz parte da política dele. Vamos mandar um alô aqui para uma turma. Viu? Vamos mandar um alô aqui para uma turma. Eu vou depois passar a palavra para você, que a gente já tem algumas perguntas aqui. A gente vai só. Quem tiver feito pergunta, pode aguardar, que a gente, a gente vai tirar uns 10 minutos do final da nossa live para responder essas perguntas, tá certo? Então, rapidinho aqui, só para a turma que está nos assistindo, obrigado mesmo a todo mundo. Marcilânio, Rafael Lima, Anderson Melo, nosso pré-candidato a vereador também, e Marcilânio, que também é nosso pré-candidato, e com certeza serão vereadores em São José da Tapera, Sebastião Vieira, Antônio Corrêa, Juliane Souza, Tiago Tenório, Jorivane Oliveira também, um abraço, Dedé Lourenço, Messia Oliveira, Josefa Silva, Cledivaldo Silva, Quitéria Alves, Cenária Monteiro, Jane Klesk, que também é nosso pré-candidato a vereador pelo PDT, Isaac, Clévia Vieira, Rosiette Corrêa, nossa pré-candidata a vereadora. Se você disser a você que a turma está em cima dessa turma toda, porque sabe que está tirando, desbancando a turma, velho. A Rosiette me mandou um áudio, você precisa ouvir, depois eu vou mandar para você ouvir. O quanto os caras estão preocupados com as candidaturas do PDT aqui em São José da Tapera. O que eles estão é coisa absurda, é vereador oferecendo dinheiro, coisas absurdas. Depois eu te mando umas coisas aí. Juliana Oliveira, Francisco Barro, Gildo Carvalho, acho que os dois são professores, Eliane, um abraço aí, Eliane Oliveira, Rosilda Melo, Albert Rosa, Fernando Sanfoneiro, Elane Oliveira, Jaci Santos, Edmar, eu acho que é Edmar ou Edmar Jucá, deve ser da sua turma aí, que eu estava vendo aí. Eu acompanhei aqui militante do PDT. Mônica Oliveira, Darlene Faria, nossa secretária do PDT, que é a Eliana Oliveira, e Cícero Freitas. Caio, fica com você aí. Essa fala, eu tenho uma coisa assim, atropelei só um ponto que eu ia colocar aqui, mas é coisa rápida. Eu só troquei a ordem das coisas de fala, mas sem problema, até porque é só um roteiro para não se perder. Viu? Ao jovem pode ter certeza. E a gente está ouvindo, viu, Caio? A oportunidade que nós estamos construindo o nosso plano de governo, já ouvindo muitas ideias dos jovens, aquilo que eles pensam. Eu acho que em todas as áreas, não só para a juventude, nosso plano, mas na educação, na saúde, em todos os outros setores, nós estamos ouvindo pessoas que entendem o que eles esperam que a gente coloque no nosso plano de governo, como você disse aí. Não é só colocar uma coisinha bonita, não, para ficar aquela coisa enfeitada, não. É pensando do ponto de vista financeiro, se o município tem orçamento para isso, e tem, viu? Eu quero só deixar um detalhe aqui. Os caras tiram 200 mil só para pagar advogado, que eles são ficha suja. O prefeito atual daqui, que é ficha suja, mas que a oposição, que eu votei no passado, pensando que era oposição, era todo um esquema de mentira, se quer pedir uma impugnação dele, ele está na lista de inelegíveis pelo TCU, mas a turma é um grupo só, não tinha como pedir, e aí o cara conseguiu ser candidato com uma liminar. Ele teve um indeferimento da candidatura aqui, mas uma liminar, e ele tem um dos escritórios mais caros de Alagoas. Eu não digo que é o melhor, não. É um dos mais caros de Alagoas, pago com dinheiro do taperense, e se esse dinheiro fosse pensado hoje para incentivar o nosso jovem aqui, fosse para pensar em gerar emprego para o nosso jovem, era outra coisa. Mas aí não, você imagina 200 mil reais mês só para pagar advogado. E imagina para um município de Tapera hoje, 200 mil dá para resolver muita coisa. Só para advogado. E tem outros esquemas maiores aí. Valeu, Caio. Fala aí, amigo.
Pois é, professor Márcio. O senhor tocou num ponto aí importantíssimo que eu queria muito pontuar, que é o seguinte. O Canal do Sertão é uma das obras aqui para nós do Nordeste, uma das obras mais importantes feitas na história desse país. Nós tínhamos cerca de 10 milhões de brasileiros que viviam ali no semiárido, que vivem no semiárido do Nordeste, na região que é Tapera, que viviam, o senhor deve lembrar disso, eu não porque sou muito jovem, mas li, que as pessoas, na época de secas, elas saíam saqueando supermercados, muitas vinham para esse lado de Maceió, ficavam nos sinais com a mão estendida pedindo esmola, isso tudo por conta de falta de água, que não é culpa da natureza, que é culpa da classe política por não resolver esses problemas, porque o mundo já conseguiu solucionar esses problemas de irrigação, de agricultura local no semiárido, de agricultura familiar, de fomento, de escoação da produção. Tudo isso o mundo civilizado já conseguiu resolver. Se o Brasil ainda sofre por essas consequências, é por irresponsabilidade da classe política, né? E nós temos o papel, inclusive, de ir lá e mudar isso. Nós temos esse papel. Pois bem, e eu quero dizer isso, que às vezes os jovens, né, principalmente os jovens de Itapera, os jovens do sertão, quando ouvem falar sobre ISS, quando ouvem falar sobre a arrecadação do município, quando ouvem falar sobre transferências do Estado, sobre Canal do Sertão, ele pode até pensar assim, e mais uma vez eu repito, vítima de uma cultura que despolitiza ao invés de educar. E pode pensar assim, eu não planto mudas, eu não planto culturas, eu não estou nem aí para isso, isso não faz parte da minha vida, isso não vai interferir em nada. Engana-se, lamentavelmente está muito enganado. Por quê? Porque, jovem, o prefeito atual, se ele isenta em 20 milhões uma empresa privada que está colocando isso no bolso do empresário, no bolso do dono, né? Ele está deixando de investir no próprio município, ou seja, e você pode ter seu trabalho e pensar, mas eu não dependo da prefeitura para trabalhar. Mas olha, a política ela resolve tudo quanto mais for relacionado à sua vida. Então veja, se você tem um canal do sertão que é uma grande ferramenta de desenvolvimento que irriga a cidade, que faz com que a cidade seja produtiva, que as culturas consigam produzir os alimentos, que você consiga vender isso através de agricultura familiar, através de fomento, de equação de produção, você consegue qualificar os empregos de Itapera para não obrigar um jovem itaperense que ama a sua terra a ter que estudar e vir para Maceió, ou até mesmo sair do estado. Você consegue ter saúde fiscal da prefeitura para resolver uma coisa que é importantíssima, que inclusive o senhor tem uma grande contribuição na área, que é, por exemplo, a Previdência. Então, os prefeitos atuais secam a arrecadação do município, e olha, sempre eles estão ganhando com isso. Não pensem que é de graça. Eles secam a arrecadação do município, que podia estar arrecadando muito mais, deixam de pagar a Previdência, e quando você for se aposentar, você que é jovem hoje, porque o prefeito já não vai estar mais aqui, né? O prefeito já não vai estar mais aqui. Quando você for se aposentar, você vai sentir os reflexos de aquilo que das escolhas que foram mal feitas lá atrás. Portanto, o que eu quero dizer com isso é que todas essas Está me ouvindo? Caio? 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 Caio é a internet do nosso amigo Caio, mas ele deve voltar rapidinho. Estão me ouvindo? Dá só um joinha se está me ouvindo aí. Estão me ouvindo? Acho que nosso amigo Caio teve um probleminha na internet. Viu? Deixa eu mandar um alô aqui para essa turma, para outra turma aqui. Nosso amigo Caio, acho que teve um probleminha na internet. Vamos mandar um... Seu microfone está mudo. Não, está não.
Olá, gente. Eu acredito que o Caio deu um probleminha na internet. Ele vai voltar um pouquinho. Deixa eu mandar um alô para o restante da turma aí. Jailton Nobre disse que estava sem voz. Apareceu a voz aí, amigo Jailton. Dá só um joinha se, se, se tá. Ah, estão ouvindo agora? Legal. São ossos do. É internet, viu? Fátima Oliveira, um abraço aí, obrigado. Tá aí. Maria José. Ana Cleide, minha prima Ana Cleide. Vitinho Gouveia, um abraço também. Marcos Antônio Vilari. André Costa. Luciana Bernardi. Charleane Saldi, acho que é isso. Quitéria Santos, Hamilton Ramos, um abraço, professor Hamilton. Jailton Nobre, já mandei um alô. Ronaldo Rodrigues. Luzenira Santos, nossa professora Luzenira, e pré-candidata a vereadora para representar a nossa educação em São José da Tapera. Maria Nilza, professora Nilza. José Cledson e Edneide Barbosa, também um abraço. Estou aguardando nosso amigo Caio. Mas aí, já que o nosso amigo Caio... Hamilton, já daqui a pouco nós vamos responder sua pergunta, viu? Deixa só o Caio voltar aqui para a gente responder. E eu vou colocar algumas informações, inclusive, bem importantes para vocês. Essa questão que o Caio estava colocando do IAPREV, parece até que ele é um assunto que a gente já bateu demais, né? Mas eu quero deixar mais uma vez claro, quem entrou com ação contra o IAPREV fomos nós, viu? Nós entramos com ação na Justiça Federal, o parcelamento da atual gestão não foi aceito, porque ele foi feito de forma irregular. Entramos uma ação na Justiça Federal e também entramos uma ação na Justiça do Ministério Público Estadual. Todas elas, se vocês quiserem o número, a gente manda, sem problema nenhum. Essa historinha de dizer que denunciou, que fez aquilo, querendo ser pai de criança sem ser, sem problema nenhum. Já vou mandando, lembrei, entrou aqui meu amigo Jean Vieira Marques, nosso pré-candidato a vereador de Itapera. Vai continuar o nosso trabalho lá, se Deus quiser, Jean. Um grande abraço aí, amigo. Viu? Obrigado aí por estar nos apoiando e por acreditar no trabalho do PDT Tapera, da juventude que pensa a Tapera diferente, que pensa uma Tapera voltada para o desenvolvimento, em que o povo possa ter oportunidade, principalmente o nosso jovem, que nunca teve em São José da Tapera oportunidade de emprego, oportunidade de uma política que vem, de um governo que vem discutir política com a juventude, discutir com ela aquilo que ele pensa e que ele quer para a juventude. É isso que nós temos que fazer. Como é que a gente discute isso? Ouvindo a juventude, indo às comunidades, ouvindo o que é que o jovem quer. Eu vou colocar, viu, para vocês, algum esboço do nosso plano de governo, que não está fechado, não, para a juventude, mas que está... Ó, nosso amigo Caio está chegando aqui, viu? Deixa eu só aceitar ele aqui. Deixa eu aceitar nosso amigo, acho que é aqui. Caio Lima. Caio? Professor, tive um contratempo aqui, começou a chover, a internet caiu. Eu não sei até onde vocês me pegaram a minha fala, mas se eu continuo aí... Não, você retorna fazendo a fala, a gente dá desconto. Isso é normal. A minha live passada foi ruim, porque a internet não estava muito legal. Mas fica à vontade aí, Caio. Nós temos bastante pessoas nos assistindo. Tem uma pergunta que a gente vai responder daqui a pouco, mas você continua a sua fala aí. Um abraço. Chegou o nosso Jean Vieira. Jean Vieira é um dos nossos pré-candidatos, um dos mais críticos, aqui também, que vai representar muitíssimo bem o PDT e os nossos jovens aqui em São José da Tapera. Nós temos um quadro que parece até que a gente fez uma seleção criteriosa, sabe? Porque só tem coisa boa, é tudo top, viu? Inclusive, parabéns, professor. O senhor, junto com a sua esposa, né, a professora Rosa, estão batendo bolão aí na administração e na organização do PDT. Realmente, nós ficamos até com uma certa inveja branca aqui em Maceió pela organização que o partido tomou aí, viu? Mas parabéns, inclusive a chapa aí vai bater um bolaço e a gente espera que consiga eleger o máximo de vereadores possível.
e conta com a nossa ajuda. Realmente eu quero muito ir a Tapera, esperar que o momento seja oportuno e que a gente possa ir com a maior segurança, mas que pelo menos até antes da eleição, durante a campanha, quem sabe a gente possa ir aí dar uma palavra com o jovem taperense, né? E o que eu vinha falando era justamente para o jovem taperense, que em resumo, para não ter que me repetir, né, e para não cansar também a audiência, a grande audiência e boa audiência que o senhor tem, que é o seguinte: as responsabilidades políticas que a gente toma enquanto jovem, ela vai repercutir para o resto da nossa vida, porque como eu estava falando, o Canal do Sertão é um instrumento maravilhoso, assim, que veio para resolver o problema de irrigação em terras que tinham anos de seca e que tinham uma gente muito boa e continua tendo, trabalhadora, que queriam realmente que a chuva viesse para ter um pouquinho de água para poder plantar e para poder se alimentar, né? E esse problema ele possivelmente pode ter uma potencialidade de ser solucionado. A obra foi feita, passa por aí, inclusive, mas se não tivermos gestores locais, prefeitos, responsáveis fiscalmente, com ideias boas e que possam investir suas energias políticas na realização de uma boa política de agricultura, política de produção e de desenvolvimento, isso tudo pode gerar muitos bons empregos, podem solucionar a sanidade fiscal da prefeitura, ou seja, fazer com que a prefeitura tenha poder aquisitivo para interferir, para fazer uma escola melhor, para fazer uma rua melhor, para fazer um saneamento básico melhor, para que as pessoas tenham uma qualidade de vida, para ter uma previdência, que o senhor pode falar muito bem que a Previdência de Itapera está um desastre, por responsabilidade política de prefeitos que o antecederam, não é? Que inclusive que estão aí ainda, que está um desastre, que o jovem itaperense lá na frente vai dar, principalmente aqueles que trabalham na prefeitura, vai dar sua vida toda de contribuição, chegar lá na frente pode ter uma surpresa, porque não pode não conseguir se aposentar, porque a prefeitura não tem dinheiro para isso, não é isso? Então, é isso que o jovem itaperense precisa perceber. Geralmente, em cidades pequenas, em cidades de pequeno porte, com uma população comparada a Maceió reduzida, elas têm a seguinte tradição: os jovens só se interessam, de modo geral, para a política, porque realmente a política não tem nada de atrativo para ele, na véspera da eleição e votam naqueles que o pai indica para votar, não é? Nada contra isso, mas assim, o jovem precisa pensar com a sua cabeça própria, porque ele é a geração que vai, no segundo momento, ali, ser responsável pela saúde do seu município. Eu tenho certeza que a maioria dos jovens taperenses não querem ter que estudar para poder sair da sua cidade. O povo ama a sua terra, é lá que eles se identificam, é lá que eles se pertencem, mas acabam sendo obrigados a fazer isso porque não tem alternativa, porque não tem emprego qualificado, não é porque não tem uma indústria, porque o cara se forma na Universidade Federal, se forma no IFAL e não tem um lugar para onde trabalhar. E, inclusive, ele queria usar aquele seu conhecimento que ele adquiriu ao longo de sua vida na sua terra, mas não tem oportunidade. Isso tudo é muito importante. O senhor quer fazer uma parte? Seu microfone está desligado. Só uma observação. Você colocou aí, eu vou só você continua, viu? Só faz uma observação. Aqui não é oportunidade de emprego, não. O jovem que está estudando no IFAL, fazendo curso técnico no IFAL, ele não tem nem aonde fazer estágio em Itapera. Olha a coisa terrível. O jovem que está fazendo agroecologia aqui em Santana, ele termina o curso, mas ele precisa fazer estágio. E sequer a Secretaria de Agricultura do município disponibiliza de espaço para ele fazer estágio. Olha o ponto que nós chegamos. E aí eu vou colocar um ponto, depois que você colocar aí, da importância de nós criarmos agroindústrias, que é um dos nossos planos de governo, para gerar emprego. E eu vou dizer o exemplo de uma que nós tivemos aqui, inclusive é criada no governo de Ronaldo Lessa, nosso governador Ronaldo Lessa, e que hoje não existe mais. Incrivelmente não existe mais. Mas continua aí seu raciocínio para a gente não perder. Esse é o exemplo. E a questão de não só de oportunidade de emprego, se quer estagiar para se preparar, eu tenho inclusive uma das nossas jovens que são do PDT, que são filiadas ao PDT, que ela terminou a agroecologia, e ela disse: mas eu não terminei ainda porque eu não tenho onde estagiar. Você imagina. Olha, Itapera, vai ter que sair fora. Olha a cidade que muitas vezes, que podia sim, realmente pode ser uma cidade do progresso, que dê oportunidade, mas aí precisa de mudar a cara, porque com essa turma que está aí, a preocupação não é essa.
Pois para complementar essa fala, professor Márcio, já vou passar a palavra para o senhor para a gente poder interagir com o pessoal que está comentando muito aí, eu estou vendo. É o seguinte, o Leonel Brizola, esse grande brasileiro e patrono do PDT, ele dizia o seguinte: jovens, tomem o destino de vocês na mão própria de vocês. E tomar o nosso destino nas nossas mãos, saber por onde a gente vai caminhar, ela passa inevitavelmente pelas nossas escolhas políticas. Porque a política, ela não é só depositar um voto. A política, ela determina tudo, a nossa qualidade de vida, a qualidade dos nossos alimentos, a qualidade da nossa educação, da nossa formação, do nosso emprego. A política passa por tudo isso. E a política tem esferas. Então não adianta a gente reclamar lá do governo federal em Brasília, que é péssimo, é trágico, mas a gente reclama lá achando que é uma coisa distante, mas na verdade a política pode ser mudada já no nosso município, entendeu? Um homem público, professor Márcio, e o povo de Itapera vai ver, quando o senhor for eleito, que um homem público, ele pode, mesmo na prefeitura, fazer uma revolução no município, uma verdadeira revolução. Porque eu digo, essa terra brasileira, essa nossa terra alagoana e a terra taperense, é uma terra rica, com a gente belíssima, que só não dá certo e que não tem oportunidade para todos por conta das más escolhas políticas. Isso é muito importante, né? Porque perceberam que o povo, historicamente maltratado pelos poderes, perceberam que o povo é presa, muitas vezes, de caminhos fáceis. E aí a gente está tendo uma conversa longa aqui, uma conversa baseada em estudo, em conteúdo, e eles chegam lá e falam duas palavrinhas e muitas das vezes as pessoas se iludem com aquilo. Mas a gente não pode fazer outra coisa senão militar incansavelmente. E falar para as pessoas, e militar, e falar, apostar na inteligência do povo. Eu tenho certeza que o povo brasileiro, se dado a oportunidade, vai saber trilhar seu caminho. O que a gente precisa é mostrar, com toda a humildade possível, porque também nós, do campo progressista, temos a responsabilidade. Então, a gente precisa militar para o povo, que eu tenho certeza que o povo vai compreender. O trabalho não é fácil, não é. O trabalho é de longo prazo, a gente vai plantando as sementes, mas a gente sabe como é a flor do cacto, né? Tem tudo para não nascer, é seca, é sol, mas ela vai e se ergue belíssima, né? E forte, resistente e tudo mais. É assim que eu vejo florescer uma nova cultura política em Alagoas, e é com isso que eu me dedico incansavelmente e vejo que o senhor também. Obrigado, Caio, obrigado mesmo. Então, é isso mesmo, Caio, obrigado, e ao jovem, que a gente eles têm que entender isso, e a gente tem feito essa discussão. A decisão da vida dele, a melhora da vida dele é uma decisão política. Se o jovem está hoje tendo que sair de São José da Tapera para ter que ir trabalhar, arrumar um emprego lá no Paraná, é porque Tapera não deu oportunidade a ele. E quem não deu foi ações políticas, né? Porque o emprego pode até ser gerado na iniciativa privada, não é a prefeitura que vai empregar todo mundo, mas a política pública é construída com ações do Estado, que vai fazer com que uma empresa possa vir para cá e gerar emprego aqui. E não é grande indústria, não. Não adianta você pensar que vai trazer para cá uma fábrica grande aqui que vai gerar 1.000 empregos direto, não. Mas são pequenas que geram 4, 5 empregos, 10, e ali vai. Daqui a pouco você tem centenas de empregos gerados com políticas de incentivo e manter para o homem vir para cá. Tem uma situação para gerar emprego aqui. Eu vou dar um exemplo claro aqui, já que eu falei desse assunto. Se tiver alguém aqui do Selma Bandeira, uma das comunidades mais distantes de São José da Tapera, é um assentamento, na verdade, da época do Banco da Terra, 2003, se não me falha a memória, existia uma fábricazinha lá, uma agroindústria, que produzia os derivados do leite de cabra. Eram 43 famílias, cara, que tiveram incentivo do Estado e que criavam cabras e produziam nessa pequena fábrica lá todos os derivados de leite de cabra. Você comia o melhor queijo de cabra aqui do sertão, você tomava iogurte, você podia tomar licor, todos os derivados do leite de cabra. Eram 43 famílias que sobreviviam disso. O lugar estava crescendo. Hoje, grande parte, o que é que aconteceu? Por falta de incentivo do governo municipal,
em especial, fechou. Se você chegar lá, daqui um pouco, a gente vai, inclusive, fazer uma reportagem sobre isso. Na época, eu lembro que a inauguração foi feita no governo de Ronaldo, eu não me recordo se 2003, mas eu lembro do momento da inauguração dessa pequena fábrica, que hoje poderia ter sido investido em muitos lugares. A dificuldade de muitos era morar, vamos dizer assim, era produzir insumos, porque é difícil, mas aí com o Canal do Sertão, aí sim você pode produzir. Se o cara quer criar cabra, se o outro vai produzir, se alguém vai plantar uva, ou se vai plantar milho, ou se vai plantar coco, isso não importa. O que as pessoas precisam é ter o apoio do Estado, e são coisas simples. Não pense que vai gerar coisas absurdas, nada, não. Agora, para isso, olha, o jovem tem que votar em pessoas diferentes. Esses fichas sujas que estão aí, pensando com medo de ir para a cadeia, que quebraram a Previdência, que a nossa Previdência está quebrada, o município de Itapera tem uma dívida de mais de 30 milhões só com a nossa Previdência, que um governo que, em vez de atrair empresas para cá, como é que diz? Vai perdoar, né? A palavra não seria essa, mas vai isentar em uma empresa como a Odebrecht de impostos. Isso é pilantragem, né? Isso é corrupção. Nenhum prefeito vai isentar uma empresa em 20 milhões se não vier dinheiro na mala preta por fora, não. Isso é esquema. O cara livra aí numa parte e saber que foi conivente com alguns. Eu fui um vereador que fui contra, né? A grande parte dos vereadores aceitaram e sem nenhuma contrapartida. Porque eu imagino o seguinte, se o município tivesse dito assim, eu não sou contra que uma empresa venha para cá e que o município dê um incentivo fiscal, não. Mas o que é que o município vai ganhar com isso? Quantos empregos? Porque é isso aí. E o dinheiro, no caso do Canal do Sertão, não tem que incentivar, não, porque o dinheiro já está incluso no orçamento. Quando foi feito o orçamento da obra, os 5% do ISS já estavam ali. Isso é terrível. Isso a gente não pode. Então, vamos, Caio. Já vamos responder as perguntas, né? Vamos responder algumas perguntas aqui, se alguns têm. A gente já está uma hora batendo papo, eu agradeço a todo mundo que está aí. Vamos responder algumas perguntas, Caio. E uma das perguntas do nosso amigo Hamilton foi isso. Deixa eu só pegar aqui para eu... Hamilton. Só um minutinho aqui. Vamos lá. A pergunta de Hamilton é: Márcio, eleito prefeito de Itapera, você criará uma secretaria exclusiva para a juventude itaperense? Hamilton, obrigado pela pergunta, até que parece que se você tivesse visto a minha agora. Ó, eu vou até mostrar aqui, é só um rascunho, viu? Olha a nossa... Deixa eu ver aqui. Olha aqui, talvez dê para ler um pouquinho. Aqui é um rascunho do nosso plano de governo. Então, a resposta é assim, Hamilton. E eu digo a você, não será uma secretaria pensando em apenas gerar emprego, gerar um cargo para algum político, como essa turma faz, inclusive no Estado, não. O cara pede aí, cria uma secretaria para deixar ele apenas recebendo o salário, não. A gente vai colocar dentro dessa secretaria alguém capacitado, que pense na política para a juventude. A secretaria dotada. A gente tem condições de colocar um orçamento, mesmo um orçamento pequeno, mas pensando em transformar, dar oportunidade à nossa juventude que não tem. E aqui, cara, nós temos muitos jovens, eu recebo ligações e mensagens de WhatsApp de um camarada, muitos jovens que estão em Goiás, outros no Paraná. Mas estou torcendo que você seja prefeito de Itapera, porque a gente teve que sair daí sem nenhuma oportunidade para vir para aqui, que aí não tem oportunidade para ninguém. E o meu compromisso como prefeito da Itapera será de transformar isso. Eu não quero um emprego de prefeito, eu quero ser empregado do povo de Itapera. Eu quero ser empregado do povo de Itapera. Eu quero transformar essa cidade numa cidade de crescimento, que realmente cresça, uma cidade que dê oportunidade à juventude, uma cidade que pense o jovem, que ouça as pessoas que estão precisando, uma cidade que eu não tenha que ver um jovem nem sair daqui para ir para lá, muito menos você imaginar hoje
Como é vergonhoso, eu teria uma vergonha enorme de ser. Eu tenho vergonha de dizer isso, mas é a realidade. De ver hoje a prefeitura tirar 200 mil por mês para pagar um advogado e eu saber que tem famílias aqui que precisam de um exame de R$ 200 e que a prefeitura nega. Uma consulta com um especialista que chega lá 3 horas da manhã, cara, na fila, são 30, 50 vagas, e aí tem 150 pessoas precisando, e aí marca os primeiros 50 e os outros têm que voltar, e a prefeitura diz, não, o SUS só disponibilizou 30, mas o município tinha como marcar com os outros, e não faz, porque a prioridade deles é pagar os advogados, que são fichas sujas. E está na sua mão, jovem. E eu agradeço aos jovens que já estão engajados com a gente no PDT. Esse trabalho eu não consigo fazer sozinho, é um trabalho com vocês. Vocês que estão aí, que podem nos ajudar nessa luta, ser mais um militante com a gente, fazer a discussão, independente. Você pode até não seguir tudo, que a cartilha do que o nosso partido, o PDT, mas você precisa, acima de tudo, ter a vontade de mudar Tapera como você tem. Está na nossa mão. Você pode ser esse nosso militante de fazer com que o povo acorde. Você fala com seu vizinho, fala com seu amigo do WhatsApp, com seu colega de trabalho e dizer, vamos transformar Tapera, vamos fazer isso. Então, Hamilton, eu não sei se eu lhe respondi como você queria, mas está aqui. E eu podia até ler para vocês, o nosso amigo Caio, se eu chamar ele aqui, que eu acho que caiu a internet dele de novo. Viu? Caiu, vai estar voltando novamente. Estou de volta? Está me ouvindo, professor? Estou lhe ouvindo. Ótimo. O senhor falou, não sei se foi proposital, mas o senhor falou que é escravo do povo taperense. E eu achei isso muito bonito, porque um dos maiores brasileiros que já pisou nessa terra, quando se suicidou pelo povo brasileiro, deixou uma carta dizendo o seguinte: o povo de quem fui escravo não será mais escravo de ninguém. Então, eu achei isso muito bonito, porque realmente esse é o sentimento. A gente se torna escravo do povo para que o povo se liberte, não é isso? E essa coisa não é também uma coisa assim, de você ser totalmente altruísta e sofrer para que o povo se sinta bem, não. É que, na verdade, se sente bem quando o povo está bem. E é uma satisfação imensa para nós, o reconhecimento, tudo isso é muito prazeroso. E é esse o nosso motivo de estar na política e não outro, que seja enriquecimento ou coisa do tipo. Nosso motivo de estar na política é para que o povo, que nós somos também, nós não somos apenas representantes do povo, nós somos o povo também. E quando o povo está bem, é porque a gente está bem, porque a gente vive em sociedade, e a gente tem noção clara para isso. Mas para responder a pergunta do amigo que perguntou, esqueci o nome dele, se você puder me lembrar. Hamilton. Isso, Hamilton. Então é o seguinte, a gente tem que perceber que, para além de uma prefeitura ter uma política exclusivamente voltada para jovens, eu tenho um certo preconceito com aquelas coisas assim, dizer, não tem uma política para jovens, porque geralmente prefeitos de má fé, candidatos de má fé, acham que o jovem ele quer uma quadra esportiva e quer um espaço para poder ir para uma festa, coisa do tipo. Quer um show de São João, quer uma banda conhecida e uma quadra de esporte, e o jovem já está satisfeito com isso. Ora, eu também gosto de shows bons, eu gosto de praticar meus esportes, eu gosto disso também. Mas a política para a juventude é muito mais do que isso. É política de educação, é política de desenvolvimento, é política de emprego, de geração de emprego, de renda, seriedade com as coisas públicas, tudo isso é muito inerente à vida do jovem. Então, o programa do professor Márcio, que eu tive o prazer de conhecer, e por isso Tapera hoje é uma das cidades que eu mais tenho fé, assim, de ter uma mudança, porque realmente eu gostei muito das propostas que estão se colocando na campanha. Realmente, falo isso do fundo do coração. O professor Márcio, as pessoas que estão aí com ele, sabem que eu não tenho compromisso nenhum, a não ser a vontade de ver Tapera mudar, né? Então, assim, e por isso que eu gostei tanto, porque a política e o programa de governo do professor Márcio, de modo geral, ela é quase que exclusivamente voltada para o bem-estar do povo de Tapera, inclusive, sobretudo, o da juventude. Por isso que, pela segunda vez, inclusive, isso é um sintoma disso, eu fui convidado com muita honra para participar dessa conversa, porque o professor Márcio quer ouvir de nós aquilo que a gente pretende. E eu tenho certeza que o povo de Tapera, sobretudo os jovens,
não quer apenas ser visto como alguém que tem o seu cantinho ali para ficar se divertindo, porque o jovem não é só isso. O jovem também quer saber como é que ele vai trabalhar, como é que ele vai ter acesso ao mercado de trabalho, como é que ele vai constituir sua família, como é que ele vai se profissionalizar, se educar e tudo mais. E por isso eu acho que essa é a coisa mais importante do plano de governo para atender os jovens. Não basta uma secretaria de juventude, não basta uma quadra de esporte bem feita, precisa sim que tenha uma política como um todo que gere emprego, gere renda e faça o jovem se emancipar das amarras sociais e que ele possa se libertar e ter condições de gerir sua própria vida. É isso. Caio, já que você falou de quadra de esporte, o ex-prefeito de Itapera, que foi preso pela Federal por desvio de recursos dos precatórios da educação aqui, não foi com esse dinheiro, não, viu? Já tinha as quadras, ele construiu umas 30 quadras. Com esse dinheiro não foi feito absolutamente nada, não foi pintado uma escola. E eu estou dizendo, e a população da Itapera sabe, que tem umas praças que foram feitas na Itapera aqui, embora você for por fora, você vê que a praça está bonita, mas já tinha. Foram construídas umas 30 quadras de esporte aqui. Não tem uma que preste. Uma é dinheiro jogado fora. Ainda se tivesse, eu concordo com você fez uma fala excelente, não é só isso que o jovem precisa, ele precisa disso também, mas não tem. Mas se fosse feito, pelo menos com responsabilidade de colocar, de ser feito de boa qualidade. E eu lembro que eu tinha, que a gente fazia algumas indicações, mas pessoas de fazer em quadras que fossem feitas de qualidade. Eu lembro que eu dizia muito na Câmara que ela só ia servir se um ano fosse muito bom de feijão, para secar feijão agora na época do inverno, porque tá lá. De noite não tem energia elétrica, as quadras não têm energia, são um piso de cimento muito mal feito, e durante o dia, aqui na nossa região, se for chovendo, não tem como jogar, porque está molhado. E no verão é quente demais. Então, a utilidade ela foi muito pouco, que ela devia ter sido feita pensando em se fazer coberta. Quadras cobertas, um exemplo de algumas que foram feitas pelo governo federal em algumas escolas. Até que foi feita pelo governo federal aqui, foi feita de péssima qualidade. Já teve 2 reformas no prédio. Porque, na verdade, aqui as poucas obras que foram feitas, há uma briga nossa, que eles sequer divulgam os valores e são de péssima qualidade a qualidade das obras que são feitas aqui. Então, é isso. O jovem precisa participar. Tem uma outra pergunta aqui que a gente vai responder. Samuel Souza, eu acho que deve ser lá da nossa amiga Dedé, lá de Salgadinho. Qual é o projeto de desenvolvimento para a região de Salgadinho, ali a passagem de 3 municípios? Salgadinho é o exemplo, não só a comunidade de Salgadinho, é um povoado aqui dos nossos municípios. Nós temos em torno de 7 povoados maiores aqui. Salgadinho é um deles, e assim, Salgadinho, Pilões, Lagoa da Cobra, Baixa Grande, Torrões, que ficam numa mesma região, numa mesma área, que é assistida, inclusive, bastante pela ONG Amigos do Bem. O projeto de desenvolvimento, Samuel, essa discussão a gente vai fazer principalmente aí. O que é que falta aí? Se você chegar aí, uma coisa bem simples, detalhada, que vocês já estão aí. Lá de Torrões, passando por Salgadinho para chegar em Itapera, são 12 quilômetros de estrada rural, de estrada vicinal. E o governo federal, uma emenda do parlamentar do governo federal, disponibilizou R$200 mil para essa estrada. Dá 250 mil. Dá em torno de R$20 mil por quilômetro. A obra terminou o prazo de fazer a obra e até agora não foi feito nada. A prefeitura esteve lá, denunciou, e eles não fizeram nada. Então, o que o jovem de Salgadinho e o que a turma de todos os lugares mais cobram da gente, e mais cobram quando a gente pergunta quais são as oportunidades que eles querem ter, é como gerar emprego nessas regiões, como dar oportunidade a essa turma. O jovem que não tem. Então, um dos nossos compromissos, primeiro, como eu já disse agora,
A gente vai criar a secretaria para discutir com o jovem e colocar uma pessoa capacitada lá. Mas é isso. Uma das formas de gerar emprego, cara, é criando agroindústrias aqui dentro do nosso município, fazendo com que o jovem, fazendo com que nós possamos gerar emprego em todo o município, pequenas, mas com oportunidade para todo mundo. Uma das nossas discussões. E a gente vai ouvir o que é possível ser feito. Agora, a primeira coisa, quando você pegar o dinheiro público e colocar ele com a finalidade, o povo já vai ver o diferencial. Se o dinheiro da educação for para a educação, se o dinheiro da saúde for para a saúde, se o dinheiro que vier hoje para construir estrada não for desviado por outra coisa, se você pegar os 200 mil que eles pagam os advogados e colocar nas contas para investir, vocês já vão ver um diferencial muito grande. Primeira coisa, eu digo o seguinte, nós teremos um governo 100% transparente. 100% transparente é um dos compromissos que eu acho que é uma obrigação do homem público, é ser transparente, já que na condição de empregado do povo, ele precisa, o dinheiro que ele está gerindo não é dele, é dinheiro do povo. Então, cada centavo, e é um compromisso meu, a cada um, você, taperense, todo centavo que chegar em São José da Tapera terá ser divulgado imediatamente, e toda aplicação e todo pagamento será um compromisso nosso de o cidadão saber em tempo real. Inclusive, existe uma ação minha, cara, foi uma daquela que a gente passou, cobrando que a gestão já faça isso. O dinheiro público, o cidadão não só tem que saber quanto ele chegou, mas ele precisa saber como ele vai ser aplicado, onde, e isso em tempo real. Cada pagamento, se o cara pagou hoje o salário do servidor, ou se ele pagou um fornecedor R$200, não importa. Se foi R$200, tem que imediatamente esse dinheiro ser disponibilizado para a população acompanhar. Então, é um compromisso nosso de ser 100% transparente com o nosso povo, e isso é uma obrigação nossa, viu? Não é um favor, não. Porque na condição de homem público, quando você se pretende, você quer apenas ser o empregado deles para resolver aquilo que é a função de um homem público. Ser transparente, ser correto, ser honesto. Então, essa turma que está, esses políticos corruptos que nós temos aqui, está na nossa mão. Né? E a turma que foi presa aí, a turma que ainda vai, não é eu desejando, não, só vai porque deve. Essa turma aí construiu o seu caminho, fizeram sua cama, agora vão ser obrigados a deitar nela. Né? Então, deixa aí com você mais uma palavra, deixa eu ver aqui, tem outras perguntas aqui que estão me notando e você vai continuar aí fazendo sua fala. Isso, eu queria comentar porque é o seguinte, a gente precisa separar bem dois aspectos que às vezes podem se tornar confusos. O senhor falou da geração de emprego por meio da prefeitura, e é bom destacar o seguinte, existe aquela prefeitura que ela gera empregos fictícios, ou seja, elas pegam as pessoas ali e botam todos para trabalhar dentro da prefeitura. Isso não é a geração de emprego que a gente está conversando aqui. Isso, na verdade, é um clientelismo. Pega do dinheiro público, que deveria ser investido para emancipar o povo, ou seja, para libertar o povo, para que possa caminhar com suas próprias pernas, e botam o povo, como cargos comissionados, refém das vontades políticas do prefeito. Isso não é o emprego higiênico que a gente está falando aqui. Porque, veja, esse tipo de Estado clientelista, ele é muito malversado, como se o Estado fosse ineficiente. Porque não é esse tipo de Estado que a gente prega. Não é esse tipo de prefeitura que incha, coloca todo mundo ali dentro para ser refém da vontade política do prefeito. Não é isso que se trata, não. A prefeitura e o Estado, ela é importantíssimo, sim, mas não para fazer isso. E ele é primordial. Mas qual é o papel de uma prefeitura no município? É ser indutor do desenvolvimento. Ou seja, a prefeitura ela tem um papel de gerir as relações econômicas. Ou seja, por exemplo, chega o Canal do Sertão, é papel da prefeitura tirar o melhor proveito possível na agricultura, na questão do ISS, na questão do ICMS, que vai ser arrecadado pelo Estado, mas que vai ser transferido para a cidade. Todas essas questões a prefeitura tem um dever. Por quê? Porque a gente sabe, o PDT é um partido histórico nessa questão, professor. Nós não somos confundidos com pessoas que negam o poder do mercado. Não. Mas nós somos pessoas que colocam o Estado como o gerenciador das relações econômicas. Ou seja, a gente não quer que tudo seja estatizado, por exemplo. Mas a gente sabe que uma prefeitura, um governo de Estado e até o Estado Nacional e a República Brasileira, eles têm um papel em
atenuar as desigualdades. Ou seja, a prefeitura tem um papel central de fazer com que esses benefícios do povo taperense sejam do povo taperense e não de pequenos grupos privilegiados. Pois bem, então é essa prefeitura que a gente precisa. E como é que a prefeitura pode fazer isso? Ela pode fazer isso em diversos aspectos, por exemplo, qualificando o seu povo através da educação, para que as pessoas possam ter melhores empregos. Isso também é gerar riqueza. Investir em pessoas não é gasto, não, como gostam de dizer, gastar com a educação. Isso é investimento, investimento em gente. Investimento com que as pessoas de Itapera sejam independentes, tenham um pensamento crítico mais embasado e que também possam se desenvolver economicamente, ter os melhores empregos e gerir. Isso também é geração de riquezas. Então, a prefeitura ela precisa ser diferenciada entre aquela prefeitura que gera aqueles empregos clientelistas, ou seja, coloca todo mundo para trabalhar na prefeitura, como se isso fosse saudável para o município, que não é. As pessoas precisam, na verdade, trabalhar e produzir, mas com dignidade, com direito, com acesso à renda, com acesso à dignidade, com acesso a direitos trabalhistas, que a prefeitura também tem um papel central em garantir para as pessoas. Então, é esse ponto que eu queria diferenciar, porque isso é muito importante. O Estado, no caso de Itapera, a prefeitura, ela tem um papel central nas relações econômicas, desde que faça o papel bem feito e com a máxima eficiência, porque também nós não somos comprometidos com aquela concepção antiga de Estado. Isso mesmo, Caio, você colocou muito bem isso, e eu vou só fazer uma observação, não sei nem se é popular, quem estiver acompanhando aí. Quando eu disse da questão de incentivar a produção e depois comprar parte dessa produção, tanto para alimentar, para a agricultura, dos agricultores familiares, tanto para a nossa merenda escolar, quanto que exige que no mínimo 30% seja da agricultura familiar. E não impede que 100% seja, se o município puder comprar 100%, não há nenhum impedimento disso. Mas também, e o restante que você possa comprar e transformar e dar às pessoas, então, assim, nós chamamos, há uns programas do tipo PAA, que é Programa de Aquisição de Alimentos, para levar para aquelas pessoas que têm necessidade, comprar de quem produziu e levar para aqueles que não estão produzindo, mas que necessitam. Isso é pensar em desenvolvimento. Um detalhezinho simples aqui para todo mundo, simples, mas que prova a incompetência e a falta de boa vontade de incentivar a agricultura familiar do nosso município. Essa semana eu estava dando uma olhadinha no portal da transparência, das poucas informações que eles colocam. Itapera está comprando uma grande parte estava comprando grande parte da agricultura familiar de uma cooperativa de agricultores familiares de São Sebastião. Olha, o cara está produzindo lá em São Sebastião e por que está comprando aqui de uma cooperativa daqui, é verdade. Mas a cooperativa daqui não tem tudo. Mas por que é que não produz mais? Porque não é incentivo, cara. A água está aí, mas vamos estar produzindo, cadê? Hoje, eu lembro, cara, que a gente criou aqui em São José da Tapera um SIM, que é um selo de inspeção municipal. Eu fazia essa briga porque eu crio uma meia dúzia de carneiro e eu sou apaixonado por carne de carneiro, ovino. E eu dizia, inclusive lá no município de Pirense, que eu sou professor da rede municipal lá também do município de Pirense, e lá na hora da merenda tinha carne de carneiro. E eu, que sou apaixonado, estava feliz da vida. E aí eu dizia o seguinte, por que é que não coloca? Aqui em São José da Tapera, a gente criou um selo de inspeção municipal com a ideia de fazer com que o município comprasse para a merenda escolar, em vez do frango, que eles colocam como galinha velha, mas o frango, inclusive aqui, era criado até na fazenda do prefeito, que é dele, mas ele nega que é dele. Todo mundo sabe que é dele, mas é no nome de um laranja, né? Que ele se diz pobre João, então é um dos homens milionários com dinheiro desviado do dinheiro do povo de Itapera. Até os ovos que iam para a merenda escolar e os frangos eram criados na fazenda do camarada. Olha como é terrível. Aqui nem, o desvio não só é grande, não. Eles fazem de todo tamanho, desde que vá tudo para eles. E a turma sabe disso. Eu estou dizendo, não tem coisa séria. Então é o seguinte, você imagina hoje que a produção não há incentivo, o cara comprar de agricultores de um outro município, quando, na verdade, ele devia incentivar quem vive da agricultura aqui
porque isso é gerar emprego. Né? O que é que gera emprego mais rápido no nosso sertão aqui? Chuva. Quando chove, todo mundo. É o que gera emprego mais rápido, é aquela coisa instantânea. Choveu, o homem vai para produzir alguma coisa na roça. E a produção é que gera riqueza. Eu acho que esse momento de pandemia ele deixou muito mais claro isso. Dinheiro não gera riqueza. O que gera riqueza é produção. O que gera riqueza é produção. É o trabalho que gera riqueza. Um grão de milho, ele produz centenas de grãos. Então, é o exemplo claro. O homem tem que ser incentivado pelo poder público a produzir aqui. Eu estava dizendo o seguinte, passei hoje ali, vendo um camarada produzindo, batendo um feijão, e ele me colocando, não foi muito bom, mas de milho vai ser. Aí eu perguntei, cadê o poder público para incentivar, através da Secretaria de Agricultura, incentivar o homem a produzir, dando custeio agrícola com dinheiro do Banco do Brasil. A gente vai fazer uma discussão sobre o nosso plano de governo, que é a criação de um banco municipal aqui, mas não vou entrar no mérito dessa coisa, não. Até porque o objetivo desse nosso projeto é mais para o pequeno, para quem produz, o cara ter um crédito, o camarada que nem é correntista, o pequeno, o cara que é o cidadão que tem um carrinho de pipoca e tal. Mas o cara que está produzindo lá da agricultura familiar tem que ter incentivo do governo, dinheiro do Banco do Brasil, dinheiro da agricultura, para incentivar ele a produzir. Você imagina se você pegar, hoje em São José da Tapera tinha condições, cara, de ter investido 50 milhões do Banco do Brasil para produzir milho. E esse, de um ano bom como foi esse, ele poder fazer isso, ele teria rendido 10 vezes mais do que o que ele pegou. Então, isso é dinheiro gerando na economia. O cara disse, mas você está falando do campo. Na hora que produzir lá no campo, o cara vem para a cidade, vai vender o milho, vai comprar um sapato novo, vai comprar uma roupa nova na loja, vai passar no bar e tomar uma cerveja, se ele gostar de cerveja como a gente gosta, né? Toma uma cerveja, ele vai lá na internet, diz, eu não tinha internet em casa, vai tentar comprar, vai na loja de celular e vai comprar um celular. Ele gera, a produção gera riqueza, e a riqueza é que faz gerar emprego dentro de uma cidade. Agora precisa de um governante que tenha esse pensamento, que queira fazer isso, atrelado. Agora, se todo dia o cara ficar com medo da manhã cedo, o Uber preto das letras douradas bater na sua porta, ele não vai ter que pensar em outra coisa, não. Ele só pensa em ligar para o advogado para ver se não vai para a cadeia. É isso. E deixa eu só corrigir uma informação aqui, que eu vou responder as perguntas. O Samuel, que fez a pergunta, na verdade, ele não é lá de Salgadinho. Ele é de Salgadinho, mas está em Campinas, São Paulo. Olha, tá vendo o exemplo de jovem que podia estar aqui. Então, um abraço, Samuel, e pode ter certeza que é o nosso compromisso de fazer com que Itapera gere oportunidade para o seu filho, que não tem oportunidade aqui, que não há oportunidade para isso. Tem uma outra pergunta da nossa amiga Clévia Vieira, sobre a água de Medeiros, Sucupira, que tinha e não tem mais. Ó, eu já vi... A Tapera é um lugar... Eu disse a você que nós tínhamos uma pequena agroindústria lá no Selva Bandeira, que isso há 18 anos atrás, não tem mais. Olha, era preciso, hoje nós temos... Ei, você tem uma? Não, agora nós temos mais 5, né? Há um incentivo, o governo comprando a sua produção, fazendo com que outras comunidades que quisessem gerar, alguém ali está produzindo leite de cabra, o outro vai fazer uma fábricazinha de bolo, o outro vai daqui a pouco plantar uva com dinheiro do incentivo do governo, porque os grandes usineiros e esses caras que produzem, que plantam aí soja, mesmo o cara que sai daqui para ir trabalhar numa grande indústria lá, ou numa produção agrícola fora, esses produtores lá, eles produzem com dinheiro do Estado, com dinheiro do banco. Aqui nós estamos falando do agricultor pegar 50 mil, 30 mil reais. Lá eles pegam 50 milhões, 30 milhões. É assim. E essa é a função do Estado. E nos pequenos municípios. E é aqui no município onde tem os problemas. O município ele precisa ser, porque a saúde acontece aqui, a segurança é aqui, a geração de emprego ela não acontece na União, ela acontece nos municípios. Né? Os municípios quem geram esse emprego. Então,
Água encanada de Medeiros e Sucupira. Você imagina, há 20 anos, tinha água encanada. Não tem mais não. Acabou. Tem só os canos. Olha, fizeram a obra e deixaram cortar a água. Aí eu lhe digo, olha a preocupação. Hoje, nós temos grande parte da população de São José da Tapera, mais de 11 mil pessoas não têm água encanada. Nós temos em torno de 32 mil pessoas e nós temos mais de 11 mil pessoas, grande parte da zona rural. Grande parte da zona rural não tem água encanada. Não tem. Aí eu lhe digo, nós temos um rio dentro de São José da Tapera hoje, cara. Não tem 1 metro de cano colocado pela prefeitura. 1 metro de cano colocado pela prefeitura. Você imagina hoje, e com um diferencial, com uma coisa bem, bem bacana. A parte do. Quando você vier aqui, Caio, eu vou lhe levar para visitar o canal, e hoje vocês vão ver. O canal do Sertão, ele cortou Tapera ao meio, e a parte, 90% do canal, ele ficou de um lado, do lado sul, né, que a água vai para todas essas regiões por gravidade, que é um grande diferencial. Eu quero colocar um cano lá e descer água para as comunidades. E a preocupação deles não é essa, é a indústria do carro-pipa. Sabe por quê? Porque de quem é o carro-pipa? Do vereador que vota contra o povo para ter um caminhão-pipa para o povo ser escravo. É do prefeito que bota no nome de laranja, é dos irmãos do prefeito, é do outro camarada ali que dá o apoio. É essa coisa que nós não podemos permitir que continue acontecendo. Você, cidadão, você jovem, tem direito a ter o seu emprego, a ter água na sua casa, sem ser favor. É obrigação do poder público fazer isso. O prefeito, vocês têm que botar na cabeça de vocês. Prefeito é empregado. E vocês que são patrões. É isso que tem que acontecer. É isso que Vai lá, Caio, que eu vou ler mais aqui algumas. Enquanto você olhar as perguntas aí, eu queria comentar isso que o senhor falou. Inclusive, eu gostaria muito, assim, ver um debate do senhor com os outros pré-candidatos, inclusive com o prefeito da situação, porque eu tenho certeza que eles ficariam sem palavras. Tomem o seu preparo-se, tomem o seu conhecimento da cidade e tomem a sua coragem também de denunciar aquilo que está na cara do povo, assim, que eles gostam de cinicamente dissimular essas questões, mas realmente o povo de Tapera está sentindo que esses representantes não são representantes de coisa alguma, a não ser de seus próprios interesses e de sua própria vontade de enriquecer as custas do sofrimento do povo. Porque isso que você está falando aí, de eles não colocarem canos, de não fazerem escoar a produção da maneira correta, é porque, na verdade, eles fazem uma indústria, uma verdadeira indústria da seca, uma indústria da miséria do povo. Eles se servem, quanto mais miserável for o povo, quanto mais necessitado for o povo da benfeitoria desses verdadeiros coronéis, mais o povo fica preso e vítima dos seus interesses. E aí acabam, quase que por instinto de sobrevivência, voltando nessas figuras. Mas quando você apresenta uma candidatura que é uma alternativa séria, respeitada, com honestidade e com preparo, sobretudo, porque honestidade não basta, é obrigação, e que esses coronéis que se servem da vida pública nem isso tem, né? Ou seja, quer dizer, muito longe de ter isso, mas o preparo, sobretudo, é uma coisa assim, primordial para a vida política e o senhor demonstra ter. Outra coisa que eu também queria comentar é a questão que o senhor falou aqui sobre os bancos de fomento. É uma coisa importantíssima, assim, foi muito bom o senhor ter tocado nesse ponto, porque realmente demonstra quem conhece as relações de produção, e que uma cidade como Tapera precisa muito disso, porque o banco de fomento ele tem a capacidade de investir e antes mesmo, quer dizer, você consegue, antes de chegar ao prazo de pagar esse tipo de empréstimo que os bancos de fomento fazem na produção, antes mesmo de chegar ao prazo, você já consegue ter rentabilidade dada a riqueza da terra, né? É uma coisa importantíssima, assim, foi muito bom o senhor tocar, e seria muito bom, assim, desnudar essas coisas para o povo de Tapera para saber que uma cidade como Tapera, ela precisa de uma produção local e precisa escoar a produção local, não só para os locais, porque Itapera, inclusive, tem uma grande potencialidade de exportar as suas culturas, de modo que faça com que a cidade se desenvolva muito em poucos anos.
Então, o povo, os agricultores, os pequenos agricultores, os agricultores familiares que acham que depende do atual prefeito, desses grupos políticos que o cercam, porque ele leva um caminhão de pipa, tenham na cabeça, essa eleição ela pode ser muito decisiva. Assim, se você conseguir acertar seu voto, ter uma mente iluminada e vote com a sua consciência mesmo, sem medo, porque vocês vão perceber que vocês não são escravos de prefeito algum. Na verdade, vocês são, na verdade, os gestores da cidade, porque uma cidade como São José da Tapera, sem os agricultores, ela não consegue caminhar com as próprias pernas. Então, vocês precisam ter esse tipo de noção de que, se vocês acertarem na escolha política, vocês vão conseguir muito mais assim na questão de desenvolvimento, de equação da produção, de melhores produtos e de melhores rendas, claro, que essa é a consequência final de tudo isso. Caio, excelente nossa live. Nós estamos chegando ao fim. Eu olhei aqui agora, minha esposa mandou, olha o horário, nós estamos a 1h30 já. Olha, que bate-papo legal, 1h30. E já estamos agora na reta final mesmo. Deixa eu só mandar um alô para uma turma que a gente chegou agora, ou que mandou mensagem agora, que a gente só consegue mandar a mensagem para quem para quem nos envia. Maria Pureza, Jean Vieiro, já mandei nosso pré-candidato aqui. Francisco de Assis, um abraço também. José Neto Tenório, nasceu aqui em Tapera, então é taperense, aqui um abraço também. Ângela Souza, João Paulo Cabral, Samuel Souza, José Sérgio de Oliveira, Gil Soares, Sérgio de Oliveira, será que é meu primo Sérgio? Pode ser que seja, né? Um abraço também. Agnaldo Santana, professor Agnaldo, Amparo de Salgadinho, a mãe de Samuel, um abraço para a mãe de Samuel que está aqui. Quero conhecer você, Samuel. Samuel ficou famoso, não sei se eu já lhe conheço, não. Eliette Timóteo. Eliette, um abraço. Não estou esquecido desse seu caso, não. Eliette é uma das personagens de São José da Tapera, importantíssima. Uma das vozes mais bonitas de São José da Tapera, a mulher que cantou o hino de Tapera, viu, Caio? Que é muito bonito também. Você não conhece, não, o hino de Tapera. Que nunca teve reconhecimento, teve que ir embora, e mora hoje em São Paulo, porque é uma das pessoas que saiu daqui sem nenhuma oportunidade. Usaram quando precisaram, e aquela história abandona. Laudeci Santos, William Batista, um abraço também. Então, obrigado aqui a todos vocês. Se eu esqueci alguém aí, gente, me perdoa mesmo. Às vezes eu nem gostava de falar, mas é bom falar isso, e às vezes eu posso ter esquecido de alguém que não me deram aqui o nome, eu terminei pulando. Um abraço, sintam-se todos abraçados mesmo. Caio, você termina aí, depois a gente só dá um abraço a todo mundo. Obrigado, isso. O povo precisa analisar com critério todos os candidatos, olhar realmente o passado de cada um, se não estão escondendo alguma coisa. Não adianta pôr o nome de santinho, né? E eu deixo aqui só uma observação para essa turma. Eu tenho um emprego, graças a Deus, minha esposa tem, minhas irmãs, minha família todinha está empregada, uns trabalham, todo mundo. Eu não quero emprego de prefeito, não, como eu não tenho, como meu emprego não é ser vereador, e como minha família não é, viu? Então, esses camaradinhos aí, mentirosos, tem alguns mentirosos que dizem que é só fazer um cadastro e arruma um emprego na prefeitura. Cuidado com essas mentiras, porque esses picareta muitas vezes ilodem as pessoas e não pode acontecer esse tipo de coisa, né? O cara, às vezes, está querendo um emprego para ele, para a família que não tem. O emprego dele, ele nem conseguiu para ele. Então, como é que o cara não sabe nem conseguir para ele e vai com a ideia de que agora é tudo muito fácil? Não é fácil, não, é trabalhando. Tudo na nossa vida é conquista. As vitórias que nós temos, não há vitória sem luta, né? Então, a gente consegue fazendo a luta. E é o nosso papel como do PDT aqui, e você, Caio, vai nos ajudar muito nisso, porque a discussão ela tem que acontecer. As bases, os núcleos de base dentro dos municípios, eles precisam estar fortalecidos para a gente fazer o debate depois, o debate grande. E esse é um trabalho que a gente vai fazer com muito prazer. Não é fácil, mas é possível, porque a juventude, ela quer. Agora, ela precisa ser ouvida, e começa nos municípios, formando
trazendo as pessoas para ouvirmos ela e mostrarmos que elas são importantíssimas no processo de mudança que elas sonham e que querem. Mas essa mudança, ela depende delas. Aí faz suas considerações finais. Um abraço, meu amigo. Muito obrigado, professor Márcio. Antes de me despedir, eu queria agradecer ao pessoal do Movimento Cultural da Darcy Ribeiro, na pessoa da Charlene e do Arthur Grangeiro, e agradecer a todo o pessoal da Juventude Socialista do PDT, a qual hoje eu presido. O Tiago, que vai ser nosso candidato aqui a vereador, e a gente está muito empolgado com a possibilidade de vitória, porque realmente vai ser um marco importantíssimo para Maceió ter um candidato, ter um vereador progressista, jovem, preparado, sobretudo, né? Quero agradecer também ao André, todo o pessoal da Juventude que está acompanhando aí, todo o pessoal do PDT daqui do Maceió, daí de Itapera, toda a gente boa de Itapera. Mandar um abraço para sua esposa, Rose, presidente do PDT em Itapera, né? Mandar um abraço para o Antônio, para o jornalista Antônio Melo, que sempre é muito atencioso, a gente conversa bastante, assim, é um cara muito interessante, muito inteligente, é muito bom bater um papo com ele, né? Mando os estimas em nome do partido, do Ronaldo, do Justo, tudo mais, todo esse pessoal que dirige o partido, sinta-se, professor Márcio, abraçado, que realmente eu tenho falado muito do senhor e de uma candidatura que o PDT precisa prestar mais atenção, porque é uma candidatura que vem com uma força, com uma ideia renovadora, e, sobretudo, agradecer ao senhor por ter tido a oportunidade de conversar para a sua bela audiência, realmente você tem uma grande audiência, e mandar um abraço para esse povo muito sofrido, mas muito batalhador de Itapera, que é uma cidade belíssima, assim, pelo que eu vejo, tudo mais. Quero ter muita oportunidade de ir aí antes da eleição, ajudar no que for possível, conversar com as pessoas, porque realmente eu acredito que é uma candidatura que pode revolucionar a cidade. Professor Márcio, eu lhe desejo todo o sucesso do mundo, espero estar aí, e espero que no dia 16 de novembro a gente esteja comemorando aqui uma vitória não sua, tão somente, mas do povo de Itapera. Espero muito isso, e conta com a gente da juventude, conta com a gente de todo o partido, que na medida do possível a gente vai fazer o que for, porque nosso comprometimento é realmente esse, é trazer uma nova realidade, uma nova cultura política de muito preparo, muita eficiência e muita honestidade com as coisas públicas para o nosso povo alagoano. Grande abraço, professor. Muito obrigado. Caio, eu que agradeço, e como eu disse, eu mandei um abraço para o Ronaldo, mas toda a direção do PDT aqui do Estado e da Juventude, a turma da Fundação Darcy Ribeiro também, um abraço para todos aí. Fico muito feliz de poder estar contribuindo com esse partido. Estamos fazendo história na Tapera e vamos fazer história na Tapera. Fico muito feliz, tenho certeza que nós teremos grandes vitórias, que serão vitórias do povo de Itapera. O povo de Itapera vai receber a liberdade que ele sonha e que ele quer, vai passar, e nós vamos escrever o nome da história, dizendo, nós conseguimos ser essa ponte que ajudou o povo da Tapera a tomar o poder para eles, o poder sair de uma família e vir para o povo, que é quem deve ser o legítimo dono desse poder. E nós somos apenas um empregado do povo, com essa vontade e essa garra de estar fazendo isso. Precisamos mesmo muito do apoio de vocês. Você sabe como é difícil fazer política aí, aqui no interior. A indústria, o dinheiro que vai rolar muito solto, já está rolando. Você não imagina as propostas que nossos candidatos estão recebendo aqui. É coisa absurda, coisa terrível do ponto de vista de política. A gente ainda saber que ainda existe esse tipo de coisa. É uma politicagem, na verdade, muito suja que eles usam aqui. E aí aproveitam o lado fraco, o ponto fraco das pessoas, que é prometer emprego ao filho, ao pai, a todo mundo, para fazer com que as pessoas desistem do sonho de lutar por uma Tapera melhor, e às vezes terminam caindo em fraqueza. Graças ao nosso bom Deus, e nós temos uma turma muito boa que tem resistido, e a palavra nossa também aqui é resistência. Então, obrigado a ter esse apoio. Nós precisamos, sim, desse apoio de vocês. Estamos tendo esse apoio, mas nós precisamos ainda mais desse apoio para que a gente faça do PDT do tamanho que ele merece estar, né? E a gente ainda vai ter o PDT governando esse Brasil também. Mas vai governar a Tapera, vai ter uma Câmara
com uma bancada muito boa do PDT, fazendo a luta, um partido com ideais progressistas, e os nossos jovens vereadores têm esse ideal, e isso é importante também. Então, a gente fica muito feliz, e estamos aqui, deixamos o recado, estamos ouvindo toda essa turma, queremos ouvir o jovem, queremos terminar o nosso plano de governo ouvindo tudo isso. Então, obrigado, nós somos quase 1 minuto e 40 de live. Obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo. Quem eu esqueci de mandar um abraço aí, sintam-se todo o povo da Tapera. Nós vamos passar Tapera limpo, Tapera precisa de desenvolvimento, e é esse o nosso objetivo. Um grande abraço, obrigado, Caio, e que Deus continue nos abençoando. Grande abraço, professor. Até mais.